Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Municipais. Prezados participantes, comunicamos que dentro das pastas encontra-se uma ficha para perguntas ao final de cada mesa. Ressaltamos que serão atendidas no máximo 3 perguntas. Nossa equipe recolherá as fichas ao término de todas as apresentações da mesa. Convido agora a professora e advogada Elise Brito, que fará a mediação deste painel de forma remota. Já estamos ao vivo, espero que todos estejam me ouvindo. E gostaria, então, de fazer, primeiramente, os agradecimentos, tá? A esse seminário de governança municipal para prefeitos e gestores públicos, que está trazendo a governança, tanto na parte, vamos dizer assim, um pouquinho da teoria, mas muito da prática, incentivando aí as metodologias para aprimoramento no âmbito de gestão. O nosso painel contará com 2 palestrantes assim, pensados a dedo. Realmente foram 2 pessoas que nós, digamos assim, queríamos realmente convidar no sentido de expertise, né? Por quê? Porque eles têm tudo a ver, toda a conexão com governança pública aplicada à gestão na educação. Teremos aqui a doutora Cláudia Costin e o doutor Herbert Lima. Claro que eu vou apresentá-los e tudo mais, mas inicialmente eu gostaria de fazer uma breve introdução para a gente, como vamos falar um pouquinho de educação, né? Para que a gente então traga esse aspecto da governança pública aplicada à gestão. A educação é um processo social e, é claro, está em constante desenvolvimento. Por quê? Por ser um processo social. Então, não é uma preparação para a vida. Eu costumo dizer, né, como John Dewey, que é a própria vida. Educação é a própria vida. E a governança aplicada à educação, ela ganha mais significado. Por quê? Porque a gente tem aí metodologias para não fazer mais improviso, para que a gente possa trabalhar com planejamento, com profissionalismo, com formação adequada e, principalmente, buscando trazer seres humanos para a efetiva atuação. A governança pública, como a gente sabe, existe um decreto para que traga isso como uma singela questão de importância dentro, então, da gestão, que é da administração pública. Mas ela não é administração, governança não é administração puramente simples. Claro que a administração está ali dentro da governança, não tem como eu fazer governança se eu não tiver também administração. Mas eu preciso de um conjunto de mecanismos de liderança, de estratégia, de controle, e todos esses mecanismos postos na prática. Não adianta apenas ficar ali no papel para avaliar e direcionar, monitorando todos esses atos de gestão, na condução das políticas públicas, sempre buscando a prestação de serviços públicos melhores para a sociedade. E aí entra a educação, que é o processo de facilitar o aprendizado, ou aquisição de conhecimentos, valores, habilidades, crenças, né? E aí a gente tem o termo de governança sendo definido, por exemplo, como uma questão de equilíbrio do Estado, sociedade, mercado, nível local, nacional ou até internacional. Temos uma transversalidade, né, com regulações das questões, né? E aí a gente pode, então, verificar que a governança, ela tem muito a ver com essas questões do sistema educacional brasileiro. Por quê? Porque a gente precisa verificar que a nossa atual estrutura, e é só eu vou relembrar aqui, claro que os nossos palestrantes vão falar mais amplamente, eu estou só fazendo uma introdução, né, sobre essas questões todas. De quê? De que a educação brasileira, ela, por exemplo, ela tem fundamentação na educação básica, formada, então, pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí, depois, nós temos o nível superior também. Então, se a gente fosse pensar, o Brasil, ele tem, sim, um raciocínio pensando na criança em tenridade, entrando ali bem no início da sua infância, vamos dizer assim, às vezes até quase que bebê já vai engatinhando para a escola, e aí vai crescendo ali dentro desse ambiente escolar, com a família, com toda uma estrutura. E além de crescer no ambiente escolar, com a família, com toda essa estrutura, depois ele vai então para o ensino fundamental, se desenvolvendo, tornando-se aí um adolescente, um adulto já, e buscando então a sua alta performance. Eu vou utilizar esse termo,
mesmo, né? Buscando aí a sua excelência. Entretanto, nós também hoje vamos precisar pensar um pouquinho no antes, durante e o pós-Covid, nesse sistema de governança, utilizando esses mecanismos com objetivos de aprendizado e aprendizagem que precisam ser alcançados, pois o conhecimento, é claro, deve e precisa trazer desenvolvimento a todo aquele que é um aprendiz. Eu costumo dizer e prefiro dizer, quem sabe, quem conhece, eu sou professora de longa data, nunca deixei de ser professora, né? Viu, doutora Cláudia? Adoro quando me chamam de professora, né? Tem professores que não gostam muito, mas eu tenho orgulho, né? Então, eu costumo dizer que eu não tenho alunos, né? Porque eu parto do princípio filosófico, né? Aluno, aquele sem luz e etc, né? Mas eu costumo dizer que o ideal é que realmente a gente tente ser o quê? Um estudante, um aprendiz, né? E isso é uma postura individual. Eu sou uma estudante, eu sou uma aprendiz, né? E com essa introdução, já fazendo aqui um bate-papo com a doutora Cláudia, claro que depois eu vou apresentar o doutor Herbert, vou passar a palavra para ela, mas antes eu, claro, não vou declinar todo o currículo dela, porque aí também daria uma palestra, mas preciso dizer que ela é fundadora e diretora, né, do CEIP-FGB, o Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Foi diretora global de educação do Banco Mundial, membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho na Organização Internacional de Trabalho, OIT, é professora visitante da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard e foi professora da PUC, do INSPER e da ENAP, Canadá. Foi ministra da Administração e Reforma de Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. É articulista da Folha de São Paulo e cofundadora do Movimento Sociedade Civil. Todos pela Educação. Integra desde 2020 o UIL, Instituto para Aprendizagem ao Longo da Vida, Institute for Lifelong Learning, da Unesco e o Conselho TAR Foundation. Com a senhora, a palavra, doutora Cláudia Cochin. É um prazer estar aqui, muito obrigada, Elise, é um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, na Assembleia Legislativa do Ceará, nesse seminário de governança municipal, edição Ceará. Eu vou compartilhar a minha tela e trazer algumas reflexões para a gente sobre como que, no âmbito dos municípios, nós podemos olhar para a questão da governança. Um minutinho só para a gente compartilhar e vamos. Bom, então, o tema que nós vamos discutir hoje é governança e gestão de políticas públicas em educação. E, para começar, eu trago aqueles ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que nós aprovamos em setembro de 2015, 194 países aprovaram, e que estabeleciam, no caso da educação, o ODS 4, que nós vamos assegurar até 2030, uma educação inclusiva, goste ministro ou não, ministro da Educação ou não, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso parece uma linguagem muito genérica, mas não é, não. Se a gente lembrar que em 2000, lá em Dakar, o Brasil aprovou, junto com os outros países, um dos objetivos do milênio, ele dizia só uma coisa, que nós íamos garantir acesso à escola primária para todas as crianças do mundo. Agora, nós não estamos mais falando só em acesso, e muito menos só à escola primária, nós estamos também falando que tipo de educação tem que ser essa. Nós não vamos ter uma escola para criança rica, uma escola para criança pobre. Nós não vamos ter um tipo de educação para aqueles que já estão motivados, outros para aqueles que não aprenderam a se motivar ou são de famílias não afluentes. Nós vamos ter uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. E qualidade, no contexto dos ODS, quer dizer aprendizagem. A criança tem que ter acesso, permanência e aprendizagem.
e aprendizagem com altas expectativas para todos. E promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos, o que quer dizer tanto trabalhar com aqueles jovens e adultos que abandonaram a escola, quanto oferecer ao longo da vida de cada jovem acesso a oportunidades educacionais sempre que necessário, como vocês vão ver daqui a pouco, isso vai ser extremamente importante. Como é que nós estávamos em aprendizagem e em desigualdade educacional no Brasil, quando a gente olha para esse objetivo tão ambicioso no mundo pré-pandêmico, antes de começar a pandemia? Porque, como vocês bem sabem, a pandemia iluminou problemas que nós já tínhamos e, ao mesmo tempo, infelizmente, aprofundou muito deles. Com 1 ano e meio de escolas fechadas, para quem gostava da ideia de homeschooling, ficou muito claro que nada substitui a escola. Mas vamos lá. Bom, infelizmente, para a gente daqui a 9 anos conseguir ter aprendizagem de muita qualidade, nós vamos ver que nós estamos um pouco longe disso. Há dados de copo meio vazio, depois eu vou mostrar alguns dados de copo meio cheio. Se a gente olhar para as crianças no 3º ano do ensino fundamental, portanto, entre 8 e 9 anos, na média, nós constatamos que nas escolas públicas, dados da Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, que foi a última censitária, quase 55% desses alunos não se alfabetizaram. Pré-pandemia. A pandemia vai tornar o processo de alfabetização ainda mais desafiador. Se eu olhar para outra ponta, para o ensino médio, para o 3º ano do ensino médio, só 10,8% dos jovens no 3º ano do ensino médio aprenderam o suficiente em matemática. E devo dizer que isso é dado do SAEB de 2019, mas já é uma evolução em relação a 2017, quando a gente estava com 9,1% dos alunos do 3º ano do ensino médio aprendendo o suficiente. Se eu olhar para português, o índice é um pouco melhor, cerca de 37,1% dos alunos do 3º ano do ensino médio aprenderam o suficiente em português. Mas vamos combinar que a 12ª economia em termos de PIB não tem o direito de dizer que nós somos um país pobre. Nós não somos um país pobre. Nós somos um país profundamente desigual, mas pobre nós não somos. Então, nós temos que ter uma educação à altura do nosso PIB e temos que nos desafiar a ir muito melhor em aprendizagem, que é o que exprime a palavra qualidade no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4. Além disso, quando a gente olha para os dados do PISA, metade dos jovens de 15 anos, né, avaliados no PISA de 2018, não evidenciava proficiência em leitura e compreensão de textos, não tinha um nível mínimo de proficiência em leitura e interpretação de textos. E para complicar mais ainda, o PISA mostrava resultados estagnados, desde 2012 nós não melhoramos no PISA, e nós fomos considerados o 2º território entre os 79 que participaram, mais desigual do ponto de vista educacional. Ou seja, pré-pandemia, nós já vivíamos uma crise de aprendizagem e nós já tínhamos desigualdades educacionais. Agora, imagine o que é 1 ano e meio, uns em casas, com livros, conectividade, computadores, equipamentos variados, os pais em teletrabalho em casa, enquanto outros estavam em casas sem nenhuma dessas questões e os pais na rua para buscar alguma fonte de renda para colocar comida na mesa. Com certeza, as desigualdades educacionais, que eram já muito grandes, se aprofundaram bastante. O PISA também, além de aplicar um exame para jovens de 15 anos, passou questionários, e nesses questionários, aplicados para alunos, professores e gestores,
perguntaram para os alunos qual é a profissão dos seus sonhos. Só 2,7% deles disseram que sonham ser professores. Ou seja, a profissão de professor é pouco atrativa. Bom, vocês podem dizer, nós já sabíamos disso. É verdade, mas é triste ver a juventude sem interesse para a profissão de professor. E perguntaram para os professores, o que vocês acham da formação que vocês receberam no ensino superior? O que eles revelaram, os professores dos alunos brasileiros, é que a formação que eles receberam na universidade é completamente desconectada para o preparo para a mais complexa das profissões, que é ser professor. Que era excessivamente teórica, não aprenderam a dar aulas. Seria como se nós preparássemos os futuros médicos dando só teoria da medicina, história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina. Não é suficiente. Ser professor é a mais complexa das profissões. No entanto, nós não temos só dados pré-pandêmicos de copo meio vazio. Nós temos também algumas coisas a celebrar. Houve avanços no IDEB, no Fundamental 1, a cada edição desde 2005, no Fundamental 1. No Fundamental 2, nas 5 últimas edições, nós tivemos melhorias em aprendizagem e em fluxo. E em 2019, finalmente, depois de anos estagnados, houve um salto no ensino médio. Isso não quer dizer que o atual governo acertou na mão e é por isso, não. Avanços em educação se constroem ao longo dos anos. A geração que se beneficiou dos avanços no Fundamental 1 e no Fundamental 2, finalmente chegou no 3º ano do ensino médio. Agora, houve avanços, mas falta pisar no acelerador, e nós não fizemos isso. Além disso, tem outro dado de copo meio cheio, que 69% dos jovens de 19 anos tinham concluído o ensino médio em 2020. Comparem com o dado de 2012, que era só 52%. Ou seja, houve avanços em acesso, em aprendizagem e em conclusão também. Indo para frente, ainda falando do mundo pré-pandêmico, quais são os desafios e riscos que o futuro trouxe para o Brasil? Evidentemente, hoje nós vivemos a maior crise da história da educação brasileira, que é a própria pandemia. E ela trouxe com ela não só uma crise sanitária, mas também uma crise econômica que dificulta obter recursos para fazer os investimentos necessários em educação e fiscal. Além disso, nós vivemos tempos do que se convencionou chamar de futuro do trabalho ou quarta revolução industrial, que é uma automação e robotização acelerados, com máquinas substituindo postos de trabalho numa velocidade sem precedentes na história, com o advento da inteligência artificial, dos algoritmos, e substituindo, inclusive, postos de trabalho que demandam competências intelectuais. Que dizem os pesquisadores a esse respeito? O Osborne e o Frey, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, dizem que 2 bilhões de postos de trabalho vão ser substituídos por máquinas até 2030. Isso é assustador. E isso coloca também um risco de recuperação econômica pós-pandêmica sem a suficiente recuperação de emprego. É como se a renda ou o PIB pode voltar a crescer, mas isso não vai resultar em emprego para ninguém, ou para uma grande parcela da população. O que precisa ser feito para mitigar esses riscos? Evidentemente, outros postos de trabalho vão ser criados no futuro, só que eles vão demandar competências de nível muito mais sofisticado que o Brasil está oferecendo,
como o pensamento crítico, pensamento sistêmico, capacidade de fazer análises mais aprofundadas, e resolução colaborativa de problemas com criatividade. Se nós não fizermos isso, haverá um brutal crescimento da desigualdade social, que já é grande no Brasil. E desigualdade social, como todos nós sabemos, é mãe de violência, de criminalidade, de cidadania frágil e de populismos de todos os tipos. Muito bem, nesse contexto que eu descrevi, o que é governança e gestão em educação? Muito bem. Para a gente falar de governança em educação básica, é bom pensar o que é necessário para alcançar o ODS 4, esse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4. Nós vamos precisar fortalecer as capacidades de todas as esferas para gerir as políticas públicas, governo federal, estados e municípios. No caso da educação, boa parte da oferta de educação está nas mãos dos municípios, mas nós vamos precisar de maior cooperação entre os entes federativos. E aí, tanto a Constituição quanto a LDB estabelecem um mecanismo para isso que o Estado do Ceará soube usar bem, que é o regime de colaboração. O Estado apoiando os seus municípios. Da melhor maneira possível? Não, o ótimo é inimigo do bom, mas foi o primeiro Estado que avançou nessa direção. Inclusive em áreas como educação infantil, alfabetização, pegando a boa experiência da cidade de Sobral com o Fundamental 1 e fazendo o pacto pela alfabetização na idade certa para todos os municípios, não é à toa que entre as 100 melhores escolas do país no Fundamental 1, 79 estão no estado do Ceará, em municípios diferentes. A outra coisa que vai ser muito importante em termos de governança em educação básica é o planejamento de ações educacionais no território, colocando estados e municípios juntos, para assegurar direitos de acesso, permanência, conclusão e aprendizagem para todos. Realizar a promessa do ODS 4, de educação com altas expectativas de aprendizagem para todos os alunos, não é fácil. Mas se houver um planejamento conjunto, estados e municípios, é bem mais tranquilo de acontecer. Lembrando que muitos municípios brasileiros têm só 3 escolas, não é que tem uma sede de secretaria organizada com especialistas lá, são as 3 escolas, né? Então, a ideia de oferecer excelência com equidade. Também vai ser importante monitorar os processos dentro da política educacional e as aprendizagens. Não tem milagre. Sem avaliações diagnósticas a cada 2 meses, como Sobral vinha fazendo e continua fazendo, sabendo exatamente o que as crianças não aprenderam, ou como Mocambo, para pegar outro município que se destacou em 2019 fez, não vai ser possível para um professor olhar para os seus alunos e saber onde que ele vai poder exatamente agir, especialmente no período pós-pandêmico. A qualificação dos gastos em educação é muito importante olhar para onde estamos gastando o dinheiro. A educação precisa de 2 coisas muito importantes, que é mais recursos e boa gestão dos recursos. Incentivos para alinhar a ação de todos os atores e mitigar os riscos. Definir mais claramente os papéis entre os atores. O que deveria ser papel do governo estadual e o que deveria ser papel dos governos municipais. Lembrando que o governo federal tem um papel fundamental de articular as ações de todos os entes e que isso não vem sendo feito nem na resposta à Covid. E regulamentar o sistema
Nacional de Educação, que está estabelecido na Constituição Federal de 1988, no artigo 214, e que até agora não foi regulamentado. No contexto brasileiro, cada ator tem o seu papel, mas eu gostaria de destacar o papel impressionante que um DIME e CONSED e conselhos educacionais e mesmo controle externo tiveram na ausência de uma ação coordenadora do MEC a resposta educacional à Covid. Foi isso que garantiu que o desastre educacional não fosse grande. Nesse sentido, temos que olhar também para como aperfeiçoar a gestão propriamente dita da educação básica. Para isso é importante definir a escolha de secretários municipais e suas equipes com base em critérios mais técnicos. Chega de dar, como em alguns estados acontecia até recentemente, e alguns ainda acontecem em alguns municípios, um ano para cada partido, porque a educação tem um orçamento maior e uma visibilidade maior. Vamos olhar para os secretários municipais como alguém que continua uma política educacional que deveria ser de Estado e não de governo. A criação de carreiras de professores com contratos não fragmentados. Infelizmente, em muitos municípios, os contratos ainda são de 16 horas para o Fundamental 2 ensino médio, aí o professor tem que percorrer 3 municípios para cumprir a sua carga horária, não consegue trabalhar colaborativamente com seus colegas na escola. E cada vez mais criar carreiras de professores, eu estou usando aqui a palavra contratos entre aspas, porque não chama contrato na administração pública, mas com uma carga de trabalho de 40 horas, como qualquer outro profissional de nível superior, dedicados a uma única escola, com possibilidade de trabalho colaborativo e, inclusive, de exercer 1/3 de atividades extraclasse dentro da escola com seus pares. O planejamento das ações educacionais no território com vistas a assegurar os direitos, como eu falei lá atrás. Incentivos para alinhar a ação de todos os atores, também como eu falei agora há pouco. E como vai ser a gestão escolar para o futuro? No futuro, o exemplo de Pernambuco nos ajuda a pensar com as escolas em turno único, chega de turno da manhã e turno da tarde, nenhum país com bom sistema educacional, e não estou falando só da Europa ou dos Estados Unidos, o México aqui, o Chile, tem 7 horas de aula. A criança entra de manhã e sai às 3 ou 4 horas da tarde, com um ensino significativo, e os professores dão aula numa única escola. O gestor escolar, como responsável por coordenar os esforços de todos os profissionais e por criar uma cultura de colaboração, tanto no planejamento quanto na aprendizagem profissional de toda a equipe. Salas de leitura como espaços híbridos. Chega de sala de leitura de um lado e laboratório de informática de outro. As bibliotecas contemporâneas são multimídias. A sala de leitura também deveriam ser. Espaços maker, áreas para prototipações de soluções, para uma educação muito mais mão na massa. Se a gente, aproveitando o que a professora Elise falou do Dewey, o Dewey fala que o aprendizado tem que ser vivencial. O aluno do futuro não vai mais querer copiar no caderno uma aula expositiva. Aliás, o ensino híbrido, a aula expositiva vai para casa, o conceito de sala de aula invertida, e o professor usa o melhor do seu talento em assegurar aprendizagens para todos, ensinar a aplicar os conceitos aprendidos na realidade. Espaço e tempo na grade para discutir o projeto de vida do aluno. O aluno é portador de sonhos de futuro. Ele cada vez mais, e a BNCC estabelece isso, ele deveria ter tempo para discutir com um professor mentor, com um professor que o ajude a pensar,
como que o que ele aprende na escola se conecta com seus sonhos e o ajuda a construir autonomia, o velho sonho da Maria Montessori, do Dewey e do Paulo Freire. O ensino híbrido, já falei disso, e o professor cada vez mais como um pesquisador, mas não como um pesquisador etéreo. É um pesquisador sobre sua própria praxis, como fala o Paulo Freire, e sobre seus alunos. Nós temos que voltar a discutir a prática. É como se nós tivéssemos preconceito com o fato de que o professor vive uma prática. E o aluno, cada vez mais, como um pesquisador sobre a sua própria vida. O gestor também vai ter sua prática mudada nesse contexto. Se a gente quer atingir o ODS 4, o gestor educacional e o gestor educacional, o gestor escolar e o gestor educacional, cada vez mais deverão estabelecer resultados claros a serem alcançados por toda a escola ou pela rede, e para poder atingir esse tal aprendizado com altas expectativas para todos. Há muito negacionismo em saúde, e a gente questiona isso, mas pouca gente vem questionando negacionismo científico em educação. Educação também tem que ser pautada em evidências, em dados, em evidências científicas e em dados. Por isso, nós precisamos monitorar continuamente a aprendizagem, dar devolutivas para todos, avaliar continuamente, gestores de escola, a qualidade do gasto na escola. Nós estamos gastando naquilo que realmente assegura aprendizagem de qualidade para todos e faz o aluno permanecer, ou nós estamos fazendo uma série de sofisticações, como piscinas, teatros sofisticados, em vez de gastar no que é mais importante. Melhorar os processos, adotar ações afirmativas, ou seja, dar mais para quem tem menos, ou seja, para os alunos que mais precisam de apoios, e para as escolas que estão em áreas mais vulneráveis. Exercer liderança inspiracional, que foi algo que Elise também falou, quer dizer, os líderes escolares e os líderes de sistemas deveriam ser líderes inspiracionais, capazes de negociar recursos e de serem disruptivos quando necessário. E compensar a formação inicial, que os próprios professores disseram que está muito divorciada da realidade do chão da escola, com aprendizagem colaborativa, estudo colaborativo dentro de cada escola e entre escolas. E, finalmente, o gestor vai ter que ensinar todos a aprender a aprender. O meu tempo praticamente se esgotou, mas eu queria falar de uma questão fundamental, que é o nosso papel na volta às aulas, que é recuperar ou resgatar as aprendizagens perdidas. Não é impossível recuperar as aprendizagens perdidas. Nós não queríamos nem voltar para 2019, porque havia problemas em 2019, e nem voltar para antes disso, quando a escola excluía e ninguém aprendia. Então, nós vamos ter que, inspirados nos aprendizados que professores tiveram, esses professores foram para a linha de frente para oferecer o máximo que podiam para os seus alunos na aprendizagem remota, mitigando alguns dos danos causados por esse isolamento, mas, ao mesmo tempo, aproveitar essa triste situação vivida para a gente poder resgatar as aprendizagens, criar sistemas potentes de recuperação, ou diria mesmo aceleração de aprendizagens. E eu termino falando do legado da pandemia para a educação. Bom, a pandemia, todos vocês sabem, foi uma gravíssima crise. Hoje, na hora do almoço, atingimos o patamar de 600, o triste patamar de 600 mil mortos. Foi uma crise terrível, mas toda crise terrível traz também, na história da humanidade, quebras de paradigmas, inovação e oportunidade de aprender. Seria muito mais triste essa crise se nós não recuperássemos aquilo que nós aprendemos a fazer nessa crise. De uma maneira ou de outra, nós aceleramos a inclusão digital, tanto de professores como de alunos.
Tanto que competências digitais vão acabar entrando na formação dos alunos, dos professores, como já determinou o Conselho Nacional de Educação, tanto para a educação, a formação inicial, quanto para a formação continuada. Mas há outra coisa para a qual nós temos uma urgência, que é formar para o uso de metodologias ativas, para a prototipação de soluções, para um ensino muito mais engajador. A conectividade das escolas, bem ou mal, acabou entrando para a agenda. Mesmo com o veto ao projeto de lei 3477, a Câmara e o Senado conseguiram derrubar o veto e a conectividade de escolas, e quem sabe no futuro até de residências, entrou para a agenda. E algumas competências acabaram sendo desenvolvidas entre os alunos na pandemia, que vão ser muito úteis depois, as tais competências socioemocionais, como, por exemplo, a adaptabilidade. Nós todos tivemos que nos adaptar a uma circunstância diferente, os alunos também. Abertura ao novo, tão importante nesse mundo de startups, de inovação. A resolução colaborativa de problemas aconteceu em família. Isso também é uma competência para o século XXI. E, finalmente, a autonomia para aprender. De alguma maneira, muitos alunos desenvolveram a autonomia. Mas o maior legado da pandemia é certamente a possibilidade de voltarmos, não a 2019, mas a uma educação transformada, que não exclua mais, que não construa tantas desigualdades educacionais e em que todas as crianças e jovens possam aprender com altas expectativas de aprendizagem para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cláudia, uma verdadeira aula sobre o sistema educacional brasileiro e justamente o quadro atual e a perspectiva futura, né? Isso é importantíssimo. E, inicialmente, né, antes de fazer aí a pergunta para a senhora, eu queria fazer um combinado, porque eu sei que a senhora tem um compromisso, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que registrar a presença, tá? Da doutora Cristiane Leitão, primeira-dama da Assembleia, que fez questão de estar presente lá presencialmente, tá? Ali onde nós temos o auditório com a transmissão ao vivo, né? Ela desenvolve um grande trabalho social na região. Ela fica à frente do Comitê de Responsabilidade Social da ALECE, né? ALECE, eu nunca sei falar isso direito. Bom, e além disso, tá, doutora Cláudia, algumas pessoas, aqui enquanto a senhora estava fazendo a palestra no WhatsApp e também nas mensagens do YouTube, nas transmissões ao vivo, né, mencionaram que são apaixonadas pela senhora, que a sua aula é presencial, né, e até virtual da FGV e tudo, é maravilhosa. Inclusive, tá, temos um coordenador do Comitê de Capacitação da Rede Governança Brasil, que eu faço questão de registrar que ele foi seu aluno e que ele adorou as aulas e que ele também foi um dos que impulsionou seu nome aqui para nós, tá? Para que a senhora fizesse, então, presença nessa mesa tão importante, que é para tratar de educação, que é a base de tudo, né? O Dr. Robson Loureiro. Com essas palavras, antes de liberá-la, né, e antes de fazer a sua pergunta para que a senhora seja liberada, eu queria primeiro convidar o doutor Herbert Lima para subir ao palco, tá? Para estar aqui conosco, para pelo menos a senhora, quando eu fizer a pergunta também, né, e poder fazer pelo menos alguma troca visual com ele, né, mesmo à distância, tá? E aí dizer que essa nobre presença dele, então, invada aí o nosso auditório, porque é um professor efetivo da Universidade Federal do Ceará, ele trabalha assim com entusiasmo, ele tem, né, graduação em física, mestrado com pesquisas em tecnologia aplicada à educação e doutorado em teleinformática com a tese Avaliação da Efetividade e do Desempenho da Aprendizagem pela UFC. Foi professor da Rede Pública Municipal do Ensino de Fortaleza e da Rede Estadual do Ceará. Nada, é um educador também, né? Coordenou diversos programas de formação de professores do Ministério da Educação no Ceará e tem mais de 30 livros publicados na área da educação, além de diversos artigos em congressos, revistas e periódicos nacionais e internacionais. É também professor de mestrado em ensinos de ciências e matemática, UFC e FCE, e do mestrado profissional em tecnologia
tecnologia educacional. Foi diretor-geral do Centro de Educação à Distância do Ceará, órgão vinculado à Secretaria de Educação do Estado do Ceará, localizado no município de Sobral, e desde 2017 é secretário de Educação de Sobral. Então, estamos aqui também no palco, agora contando com a presença do Dr. Herbert Lima. Mas antes de liberar o senhor para o microfone, tá? Eu faço questão de fazer a pergunta para a doutora Cláudia, que aí vocês, de repente, podem aí ter uma interação. E, ao mesmo tempo, libero ela, assim como ela, o horário e o tempo que ela quiser, para ficar à vontade e estar liberada para o seu próximo compromisso, tá bom? Vou fazer aqui uma pergunta, tá? Em relação a esse prejuízo, foi o que perguntaram, tá? E aí a senhora também pode trocar alguma figurinha com o Herbert, que está no palco, doutor Herbert. Nesse quadro atual que nós vivemos, que basicamente quase que 2 anos sem aula para esses alunos, né? Quase que isso, né? São alunos que então eles vão ter, se a gente pensar, a pergunta fala prejuízo, né? Ou um obstáculo, eu costumo dizer que vai ser um obstáculo a superar, um desafio muito grande, né? O que a senhora entende que seria aí talvez uma ferramenta, um instrumento que poderia ajudar nessa gestão, né? Em principalmente não só federal, mas nível municipal, que é lá que as coisas assim realmente funcionam, que digamos assim, a sociedade funciona ali nas pontas. Então, passo a palavra à senhora faz aí um bate-bola com o Herbert e depois a senhora me diz aí o horário que a senhora quiser ir. Muito obrigada. Muito obrigada, Elise. Queria saudar a primeira-dama da Assembleia que entrou e, com certeza, o meu amigo Herbert, que vem dirigindo a educação de Sobral tão bem e dando continuidade a iniciativas tão interessantes que a cidade construiu. Eu, infelizmente, vou ter que sair dentro de 5 minutos, então eu vou falar um pouco mais rápido do que eu costumo fazer. Queria saudar também o meu Robson Loureiro, um prazer estar aqui com você de novo. Vamos lá. É importante a gente olhar com serenidade para as perdas de aprendizagem que aconteceram, Elise, porque nós poderíamos ser tentados a fazer 2 coisas opostas e as 2 perniciosas. Uma delas é usar a expressão que vem sendo usada, geração perdida, e não tem mais como recuperar as aprendizagens, ou cair no extremo oposto, que é negar que houve perdas. Se a gente nega que houve perdas, vamos todos nos converter para o homeschooling. Então, a escola não precisa funcionar. Nós que acreditamos no poder da escola pública, evidentemente, temos que ser cândidos, acho que é essa a expressão, em admitir que houve perda sim. Houve perda sim. As crianças não aprenderam como aprenderiam na escola. A escola tem ainda muitos desafios anteriores à pandemia, mas nós temos que olhar para essas perdas. Um número muito grande, eu faço mentoria de secretários municipais e estaduais de educação, 50 municipais e 3 estaduais de educação, e há uma unanimidade que há um número extremamente grande de crianças de 4º e 5º anos analfabetos. Triste. Nós já falávamos dos 55% no 3º. A situação ficou muito mais triste. Então, nós temos que olhar para essa situação e criar mecanismos de aceleração da alfabetização desses meninos. Por quê? Porque se não acontecer isso, eles vão carregar essas lacunas por mais alguns anos. Então, nós temos que acelerar a alfabetização dessas crianças. E aí valem coisas que quebram alguns tabus que a gente construiu com razão, que é evitar de construir caminhos separados. Não, agora nós vamos ter que separar. Aluno de 4º e 5º ano que não se alfabetizou, o ideal é no turno mesmo, porque são esses que não voltam no contraturno, dado o transporte escolar e uma série de complicações. Forma turmas pequenas, com professor experiente, com uma metodologia mais rápida de alfabetizar, partindo do código letrado e não de hipóteses de alfabetização. Para quem é da área de alfabetização entende o que eu estou falando. Realfabetiza e devolve para a turma. Nós vamos ter que fazer isso. E é possível fazer isso, e os outros países estão fazendo isso.
com aqueles alunos que perderam outras coisas que não são tão artesanais, que não demandam turmas específicas, nós temos como lidar, fica 1 hora a mais depois da aula, usa a tecnologia ao nosso favor. Cada vez mais nós vamos precisar usar bem a tecnologia para saltar etapas dentro da própria escola. Não estou falando de na casa da criança, porque ela já não tinha autonomia para aprender, não adianta dar um computador só na mão e esperar que tudo se resolva. Mas usar as soluções gamificadas, as plataformas adaptativas, que na mão de um bom professor apoiam o trabalho desse mestre. E eu adoraria falar mais 1 hora sobre isso, não dá para falar. Eu só queria terminar dizendo, professora Elisa, que no meu currículo tem muita coisa, só não estava escrito uma coisa que é fundamental na minha história, que eu comecei a minha vida profissional como professora de educação básica, fato que me orgulha muito. Hoje sou professora de ensino superior, mas ter trabalhado na educação básica é o que me formou como profissional e talvez como um ser humano apto a contribuir, como todo professor que gosta da profissão, que está bem resolvido com sua profissão faz. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Saúdo novamente o Herbert, peço desculpas por não poder ficar no período dele, mas eu entro agora, nesse minuto, no meu próximo compromisso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cláudia. Liberamos a senhora, tá? Não vai levar falta, pode estar liberada. Até logo. Até logo, tchau, tchau. Agora eu queria, convidar, então, o nosso ilustre doutor Herbert para fazer uso da palavra e aí nos ensinar um pouquinho também sobre a sua expertise. Eu queria só saber se o palco está nos ouvindo e se o doutor Herbert, então, pode fazer a sua apresentação para nós. Ele está nos ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar aqui e agradecer ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Queria também agradecer ao Robson Loureiro pelo convite, dizer que é uma grande honra, uma grande satisfação participar desse seminário. Trago também aqui, em meu nome, mas em nome do prefeito Ivo Gomes, do município de Sobral, o agradecimento pelo convite para que a gente pudesse ter a oportunidade de compartilhar um pouco da experiência. Eu sei que o auditório é muito confortável, nós estamos numa sessão após o almoço, e é muito difícil também disputar com as redes sociais e as tecnologias, mas eu espero trazer para vocês aqui um pouco de uma experiência que complementa a fala da professora Cláudia Costin, a quem eu cumprimento, agradeço e, ao mesmo tempo, parabenizo por ela ser uma referência tão importante para todos nós que somos do campo da política pública e da educação. Bom, eu trago, então, a minha primeira lâmina, pode passar, por favor. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da experiência do município de Sobral. Nós estamos aqui no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, mas como essa apresentação já foi utilizada em alguns eventos em outras regiões do país, eu gosto de fazer aqui uma breve localização. Então, o município de Sobral está na região norte do estado do Ceará, pode passar, por favor. Nós somos uma cidade hoje com aproximadamente, pode passar, por favor, 210 mil habitantes, com uma população de em torno de aproximadamente 1.800.000. Então, Sobral hoje, por lei legislativa, é a capital norte do estado do Ceará. Pode passar, por favor. E essa é uma imagem, e eu trago aqui ela simbolicamente para representar o início da minha fala, dessa breve palestra, e, ao mesmo tempo, ela tem um significado e uma representação muito importante. Na fala da professora Cláudia, nós tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre política pública educacional e sobre algumas reflexões que ela trouxe acerca da gestão pública. Ela falou sobre
escolha de dirigentes e gestores municipais de educação, sobre meritocracia, sobre avaliação da aprendizagem, sobre processos voltados à formação e qualificação de professores. E eu vou tentar aqui, um pouco na minha fala, ilustrar na prática uma experiência cearense que se iniciou exatamente no final da década de 1990 e que, para nossa alegria, para nossa honra, tem sido replicada, reproduzida de maneira muito exitosa nos municípios cearenses. Então, a imagem anterior, e eu peço que retorne, por favor, ela representa exatamente a mesma escola antes do ano de 1997 e após o ano de 97. Então, alguns anos depois do ano de 1997, que foi o ano historicamente importante para o município de Sobral, a qual eu compartilho a experiência como estudo de caso, foi um ano de ruptura, de descontinuidade de gestão pública. Havia um grupo político que conduzia o município já por algumas décadas e, a partir de 97, há uma mudança e, a partir daí, não sou eu que estou colocando na minha apresentação exclusivamente, vocês podem também, ao final, ter acesso a algumas referências de trabalhos acadêmicos, jornalísticos e etc. Promove-se, então, uma reforma administrativa e na política educacional de maneira muito profunda. Quando a gente consulta os documentos da época e alguns trabalhos científicos, pode passar, por favor, a gente identifica alguns elementos de ponto de partida. O primeiro elemento foi a mudança, a transição da gestão pública. Então, deixava-se ali, se dava-se ali o final de uma gestão e o início de uma nova gestão. Outro ponto importante, já indo para o campo da política educacional, eram indicadores muito elevados de distorção idade-série, ou seja, crianças em uma determinada idade que deveriam estar cursando uma série escolar, estavam em séries distintas. Então, esse é um ponto importante porque ele demonstra uma série de distorções, reflexo da política educacional. Outro ponto importante, e a figura, as duas fotos anteriores são ilustrativas nesse sentido, porque havia também uma infraestrutura física bastante comprometida das escolas públicas, né? Então, o parque escolar, o prédio e a infraestrutura de materiais e recursos era de péssima qualidade. E isso, como a professora Cláudia colocou, inviabiliza qualquer tipo de trabalho, especialmente no campo educacional. O quarto ponto era o chamado analfabetismo escolar grave. À época, em parceria com a Universidade Federal do Ceará e o Instituto Ayrton Senna, foram feitas uma série de pesquisas, estudos e trabalhos científicos que demonstraram claramente que os estudantes do município avançavam às séries subsequentes à alfabetização, especialmente o primeiro e o segundo ano, e não estavam alfabetizados, ou seja, não sabiam ler e escrever dentro das expectativas desejáveis. O que se dava na prática, então? Essa criança avançava para as séries subsequentes, mas tinha uma série de limitações de aprendizado, o que acabava se agravando ao longo do tempo, e muitas vezes aquele aluno, aquela criança, não conseguia sequer concluir, seja o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 ou até mesmo o ensino médio. E o último ponto era a ausência de metas claras, tanto do ponto de vista da eficiência da política pública, metas que envolvem alfabetização, conclusão, redução dos indicadores de evasão e abandono, como também uma política clara de formação continuada dos profissionais do magistério. É necessário dar as condições aos profissionais, especialmente no campo da formação continuada, ou seja, para aqueles profissionais que já estão em serviço, que já são egressos do ensino superior, que trazem muitas vezes uma bagagem de natureza teórica, acadêmica, mas precisam se preparar para a realidade escolar. Pode passar, por favor? Bom, então, quais seriam os desafios, né? E aí eu quero me dirigir aqui particularmente aos prefeitos, secretários e gestores públicos aqui presentes. O primeiro desafio, e como eu já falei, são as referências
e estudos sobre a experiência de Sobral demonstram é a chamada decisão política. Foi necessário uma ruptura, uma reforma e, muitas vezes, medidas que não são muito populares, que desgastam os gestores públicos, especialmente aqueles que lideram o processo, porque ingressaram por meio de um processo eletivo e que precisam tomar medidas não só no campo legal, mas no campo do planejamento administrativo, que são impopulares. E, à época, nessa reforma, na experiência que eu trago de vocês, desse estudo de caso do município de Sobral, houveram várias. Dentre elas, a demissão de servidores públicos que não ingressaram com concurso público, a redução do número de escolas, do parque escolar, porque, na verdade, muitas vezes elas atendiam de forma clientelista a necessidade, o desejo e as demandas de vereadores e não a necessidade real da comunidade escolar. Uma profunda reestruturação na política de formação continuada de professores, a criação de uma política de valorização dos profissionais do magistério, pautada em critérios meritocráticos. Então, aqueles profissionais que tinham resultados, que demonstravam o avanço e a aprendizagem dos seus estudantes, eram reconhecidos, inclusive de maneira, da forma de remuneração. E o outro ponto importante foi o incentivo à formação continuada de professores. A criação de uma política de formação continuada que garante há quase 2 décadas que todos os professores, anualmente, durante todos os meses do ano, recebem formação oferecida pelo município. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, eu quero trazer um pouco da realidade. Esses números, infelizmente, não estão atualizados, porque nós inauguramos recentemente 6 novas escolas no município. Então, hoje nós temos 71 escolas na rede pública municipal de educação. São aproximadamente 34 mil crianças matriculadas desde os 3 meses de idade em centros de educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental 2. Nós estamos com percentuais bastante significativos e próximos de universalizar toda a educação infantil em tempo integral e em centros de educação infantil. E, depois de 24 anos, já entrando no 25º ano dessa experiência de reforma educacional, a gente se aproxima agora, nós saltamos de 2 para 14 escolas de tempo integral e estamos construindo mais 14 para universalizar todo o tempo integral. Então, o que a professora Cláudia Costin colocou em um dos momentos da fala dela é que a gente precisa desconstruir no nosso país a ideia de turno escolar, que a criança estuda pela manhã ou, eventualmente, estuda no período da tarde. O que a gente precisa construir é a oferta de um ensino público em todas as modalidades e em todos os níveis, no tempo integral, que, na verdade, não deveria ser chamada de tempo integral e simplesmente a oferta do atendimento aos estudantes, como acontece nos modelos educacionais com melhor êxito. Pode passar, por favor. Bom, já falei um pouco da matrícula, pode passar, por favor. E aqui eu trago alguns indicadores só para ilustrar, peguei um recorte temporal entre os anos 2000 e 2001 até mais ou menos 2018, 2017, tendo em vista o início dessas reformas e também um período pré-pandemia. Então, a coluna em azul são anos iniciais do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e a coluna em azul escuro, azul claro e azul escuro, ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então, o primeiro gráfico mostra o efeito dessas reformas depois de 20 anos. Então, a gente não está falando de reforma de política educacional, de construção de princípios e pilares de política educacional a curto prazo. Está falando de médio prazo e, muitas vezes, longo prazo para resultados importantes e significativos. Então, a gente percebe aí uma redução bastante significativa na distorção idade série. Então, houve uma correção no fluxo, as crianças estavam e passaram a estar com as suas respectivas idades nas séries adequadas, e a redução do abandono escolar, com uma série de políticas de frequência, de alimentação, de transporte, de acompanhamento e monitoramento rigoroso da escola e dos gestores públicos em relação à frequência, à presença da criança na escola. É o primeiro pré-requisito
para que a gente possa ter inclusão educacional. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, eu já estou me aproximando do final, e aqui eu trago 3 princípios, 3 eixos que sustentam essa política educacional. Eu peço só para aguardar, voltar. Pronto, está ótimo. Bom, quais seriam, então, esses princípios no campo da governança e da gestão pública? O primeiro princípio é o chamado fortalecimento da gestão escolar. Embora a matriz constitucional do nosso país permita que prefeitos e secretários eleitos indiquem para cargos em comissão componentes da administração pública, em Sobral, há 17 anos, não há indicação política, nem de vereador, nem do próprio prefeito e nem de secretários para a gestão escolar. Todos aqueles que querem entrar na administração pública, como diretor de escola, como coordenador pedagógico, como secretário escolar, é seleção pública, com prova escrita, curso de formação, entrevista com psicólogos, exigência de pós-graduação e experiência em sala de aula. No Brasil, a cada 4 municípios, 3 há indicação para o campo da gestão escolar, o que a gente considera como uma prática, embora legal, porque a Constituição permite isso, como a professora Cláudia colocou aqui, uma prática não exitosa do ponto de vista da estratégia para se promover a qualidade educacional. Quem quer um bom gestor e que ele ocupe um cargo público, ele precisa entrar por um processo meritocrático, transparente, e ele tem que ter perfil e capacidade técnica. Até porque, no caso de Sobral, se eventualmente ele fizer um bom trabalho, alcançar as expectativas de qualidade, ele se mantém no cargo. Inclusive, pode realizar uma carreira como diretor ou coordenador. Mas, se não, ele dá oportunidade para outros candidatos aprovados no processo seletivo. Então, periodicamente, de 2 em 2 anos, nós realizamos seleções para diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, secretários escolares, assim como acontece para professores com contratos temporários e etc., mesmo sendo cargos em comissão. Então, é um critério de natureza técnica, meritocrática, que faz com que o gestor público tenha a capacidade de tomar a decisão para se eventualmente aquele gestor vai permanecer ou não ocupando aquele cargo por eficiência técnica, por compromisso, por qualidade e não por clientelismo. Outro aspecto importante é o que nós chamamos de autonomia no campo pedagógico e financeiro. O município de Sobral, aproximadamente 17 anos atrás, criou uma lei municipal que tramitou pela Câmara Municipal e foi sancionada pelo prefeito, que autoriza a administração pública a descentralizar os recursos financeiros da Secretaria de Educação para as escolas. Então, nós criamos um dispositivo legal chamado de PMDE, que é o Programa Municipal de Desenvolvimento Escolar. O que é que esse dispositivo permite? Que a Secretaria de Educação não centralize os recursos, e sim descentralize para as escolas, transferindo também a responsabilidade de coordenamento de despesas aos gestores escolares. Então, as escolas, elas possuem recursos financeiros para manter rigorosamente as contas públicas em dia, a pintura, a aquisição de equipamentos, a reprodução de material didático, dando autonomia e descentralização à gestão. Esse é um mecanismo importante e ele desconstrói um pouco aquele princípio, aquela expectativa que muitas vezes os gestores públicos possuem, especialmente de municípios de pequeno, médio porte, que centralizar o recurso financeiro é ter maior controle ou eficiência. Muito pelo contrário. Respeitando o que estabelece os órgãos de controle e fiscalização, mas quando você tem políticas, programas, que você consegue descentralizar e dar autonomia, especialmente aqueles gestores que estão na ponta, operacionalizando a política pública, você dá um dinamismo e uma qualidade e eficiência no serviço. Então, eu estou falando, na prática, de escolas que são pintadas, que a iluminação está rigorosamente sendo acompanhada e tem manutenção, que as contas públicas estão em dia, que não há risco de, eventualmente, haver um atraso numa licitação e falte, por exemplo, alimentação escolar, reprodução de material didático. Então, as escolas têm uma sustentabilidade do ponto de vista do aporte financeiro. E a autonomia pedagógica é porque,
existe uma série de ações, estratégias e medidas que são tomadas pelos diretores das escolas em diálogo com a secretaria, que permitem eles redimensionarem, por exemplo, a lotação de profissionais numa unidade escolar. Se eventualmente aquele profissional não se enquadra ou não está dentro daquelas expectativas, ele pode redimensionar aquilo em diálogo com a Secretaria de Educação, o que dá, na prática, o que nós chamamos de autonomia pedagógica, né? Um termo muito usado no campo educacional, muito bonito, mas de se implementá-lo muito desafiador. O próximo ponto é o fortalecimento da ação pedagógica. Então, como eu estava falando, e a professora Cláudia Costin colocou muito bem na palestra dela, para que a gente tenha condições de qualificar o trabalho de sala de aula, nós precisamos ter eficiência na qualidade do trabalho desenvolvido pelo professor. Foi por isso que, baseado nessa experiência e nesse princípio, Sobral criou, há 17 anos atrás, uma escola onde os alunos não vão. Quem vão são os professores. Então, é uma escola de formação continuada de professores que todos os dias, há quase 20 anos, todos os meses do ano, tem professores se qualificando, se capacitando e se preparando para ministrar uma aula com qualidade, com eficiência e com um bom material didático. O que permitiu também a universalização das ações metodológicas do município. Os professores têm, cada um, a sua formação, a sua autonomia, podem inovar em sala de aula, mas eles seguem rigorosamente a estrutura de um material didático, de metodologias, de práticas, que eles são capacitados na escola de formação continuada. E, por último, pode passar, por favor, uma política, pode passar, por favor, de valorização dos profissionais do magistério. Política essa que nasceu no final da década de 90 e que inspirou também a experiência que nós temos hoje no Ceará, bastante exitosa, por sinal, do programa de alfabetização na idade certa, que hoje é denominado pelo governo do Estado de Programa de Aprendizagem da Idade Certa. Então, a política de valorização que esteja pautado em princípios meritocráticos. Nós temos, como a Cláudia Costin colocou, um sistema de avaliação permanente, onde nós monitoramos individualmente, todos os dias, a frequência, o desempenho e o rendimento dos nossos 35 mil alunos vinculados à rede municipal, e eles são submetidos a avaliações da aprendizagem, especialmente no campo da alfabetização, da língua portuguesa, matemática. E essas avaliações, elas não vão só dar subsídios para a tomada de decisão, onde é que nós temos que, por exemplo, melhorar o transporte escolar, se eventualmente aquele aluno não está tendo um rendimento adequado, onde é que nós temos que melhorar a quantidade de material didático, a formação de professores, a infraestrutura da escola ou a qualidade do trabalho desenvolvido por um profissional, mas esses indicadores também retroalimentam a política de valorização dos profissionais. Porque de 97 para cá, tramitaram na Câmara Municipal vários projetos de leis, que depois viraram lei e foram sancionadas pelos prefeitos. Eu estou contando aqui uma história de 25 anos, com 5 prefeitos diferentes, de partidos políticos diferentes, e uma dúzia de secretários de educação, né? Então, você percebe claramente nessa experiência uma linearidade, uma continuidade da política pública e o fortalecimento dela ao longo dos anos, que não é, em geral, infelizmente, uma prática no nosso país, né? O que a gente vê, na verdade, é uma série de descontinuidades, a mudança de programas e, muitas vezes, da própria nomenclatura. Então, nesse caso aí, esses resultados da aprendizagem dos alunos, eles representam ou não o resultado do trabalho dos professores. E, consequentemente, há dispositivos legais que, através de gratificações, incentivos salariais, premiações, etc., podem ou não ser incorporadas à remuneração básica dos profissionais da educação. Então, nós pagamos o piso nacional, inclusive acima do piso, o que, infelizmente, mais de 64% dos municípios do Brasil não conseguem fazer, mas, além do piso, existem leis que garantem a complementação, incentivos salariais, a partir do resultado da aprendizagem dos alunos. Pode passar, por favor? Já estou me aproximando do final. Então, o que a gente percebe na prática é que, nessa experiência que eu trago para vocês, o que há de forma muito clara é uma definição objetiva e, ao mesmo tempo, clara, para não ser redundante, das metas
e do trabalho que é feito no campo da política educacional. Então, o primeiro princípio, que é muito básico, elementar, mas não parece muitas vezes óbvio no campo da gestão pública, é entender que o papel da política pública em educação é promover a aprendizagem. E a aprendizagem de uma série de expectativas que estão pré-estabelecidas em currículos, com habilidades e com competências. Resumindo, a escola precisa ensinar, precisa alfabetizar, precisa desenvolver o raciocínio lógico-matemático, precisa garantir um nível mínimo de proficiência, de desenvolvimento cognitivo. E, muitas vezes, por transições de gestões, por decisões políticas, a escola ela é levada a perder a sua atenção principal, que tem que ser as crianças e a aprendizagem. Então, é muito importante, e é necessário que os gestores públicos, prefeitos, secretários, tenham muito cuidado e muita atenção de não desviar a sua política educacional, especialmente os gestores públicos, do objetivo principal, da missão principal que eles precisam cumprir, que é garantir o aprendizado das crianças. Então, Sobral estabeleceu algumas metas. A primeira meta é alfabetizar as crianças ainda no primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1. No nosso país, nós queremos uma cultura que segrega educacionalmente as crianças. Como a professora Cláudia colocou, crianças de condições sociais mais bem favorecidas conseguem, no final da educação infantil, no infantil 5, certamente vocês são testemunhas aqui, de filhos ou de netos, que aos 5 anos de idade são leitores de palavras, às vezes até de frases. Aos 6, 7 anos são alfabetizadas. Se a gente for para a educação pública, dados pré-pandemia, 86% das crianças menos favorecidas no Brasil, que estão no ensino público, alcançam os 8 anos de idade sem saber ler e escrever. Então, elas passaram do primeiro e do segundo ano. Essa era a realidade do município, exatamente há 2 décadas e meia atrás. Qual foi a meta, então? Acabar com esse estigma. Não é porque a criança é pobre e vive na periferia que ela está deixando de ser alfabetizada ou não. A condição cognitiva não tem relação que comprometa a condição econômica. Então, a tomada de decisão no campo político foi: temos que alfabetizar todas as crianças. E, para isso, é preciso ter formação continuada de professores, material didático, alimentação escolar de qualidade. É preciso ter metas, é preciso avaliar regularmente, extrair resultados e identificar periodicamente onde estão os pontos de aprimoramento. Então, a segunda meta foi ir para aquelas crianças que avançaram com essas lacunas, promover iniciativas de acompanhamento e correção de defasagem. Então, eu estou falando de turno e contraturno, garantir que a criança permaneça o dia inteiro na escola, se alimente na escola, para corrigir uma defasagem, por exemplo, de alfabetização. Criar programas e projetos de incentivo à leitura, através da música, da arte, da literatura infantil, etc. A gente consegue ver isso hoje nos municípios, através do PAIC. Pode passar, por favor? Bom, ter um foco muito claro na proficiência em língua portuguesa e matemática. Não só por conta das avaliações nacionais, talvez alguém um pouco mais leigo possa achar, mas só em língua portuguesa e matemática? Na verdade, não. A base do processo de alfabetização, a proficiência da leitura, da escrita e o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático para uma criança ou para um pré-adolescente é a garantia também que ele vai ser protagonista em todas as outras áreas. Nas ciências, na literatura, ele vai conseguir ler e interpretar bem um texto de história, de geografia e etc. Então, ter esse foco na proficiência, especialmente no ensino fundamental 2, é também uma meta dessa política educacional. E, por último, o quarto e último ponto, é a garantia da universalização e da ampliação, tanto do atendimento de 0 a 3 anos, como também de 4 e 5 anos. Por muitos anos, e infelizmente isso ainda é disseminado no nosso país, havia-se uma visão sobre a educação infantil como um espaço de acolhimento, de sociabilização, e muitas vezes como uma oportunidade.
Os pais vão em busca da sua atividade laboral e precisam deixar os seus filhos, de preferência acompanhados de bons profissionais. O que é que a ciência nos mostrou? E a professora Cláudia expôs isso muito bem na palestra dela que me antecedeu. Que existe uma série de trabalhos atuais que mostram que grande parte das sinapses cerebrais, se muito bem estimuladas, elas são realizadas no período de 0, após o nascimento da criança, após o parto, até os 5 anos de idade. Então, se você garante, nesse período, estímulo, se você garante afeto, se você garante uma série de estratégias para desenvolver as habilidades cognitivas, mesmo que a criança não expresse formalmente, porque ela não vai expressar ainda, você está construindo o alicerce para que, a partir dos 6 anos de idade, ela se alfabetize com eficiência, tenha êxito no desenvolvimento das habilidades esperadas no período escolar e, consequentemente, não tenha nenhum tipo de dificuldade ou grandes obstáculos ao longo da sua vida acadêmica e estudantil. Então, o que a gente identifica hoje é que a educação infantil é um espaço muito fértil para iniciar o processo do chamado êxito escolar. É por isso que nós construímos um currículo próprio para a educação infantil, já iniciamos esse processo de avaliação da aprendizagem no último ciclo, no chamado Infantil 5, a partir dos 5 anos de idade, e criamos também uma política de desenvolvimento, além do cognitivo, eu estou falando aqui muito de aprendizagem, cognitivo, até alguns termos mais técnicos, mas outro ponto que a professora Cláudia Costin colocou, na minha opinião, de maneira muito feliz na fala dela, que é não só para um pós-pandemia, mas a sociedade hoje já vinha dando sinais da necessidade de que a escola não forme o adolescente, a criança, o pré-adolescente, apenas para as habilidades disciplinares, curriculares, mas que a criança também seja formada para a vida. E o termo mais recente, usado pelos especialistas, é o chamado desenvolvimento das competências socioemocionais, ou desenvolvimento de competências afetivas, sociais e emocionais. É por isso que nós iniciamos uma política no município de Sobral, há 3 anos atrás, e hoje nós temos resultados bastante significativos, que foi a criação de um novo cargo público no campo educacional, chamado de orientador das competências afetivas, sociais e emocionais. E nós passamos, no ano passado, a ser a primeira rede pública de educação do Brasil a ter um psicólogo concursado em cada escola pública, justamente para preparar e desenvolver os professores e os estudantes acerca dessas questões emocionais, afetivas e sociais. Pode passar, por favor. Prometo que agora eu estou encerrando, já subiu a plaquinha dos 5 minutos. Esse é o modelo do sistema de avaliação da chamada Casa de Avaliação, que nós temos no município, que avalia a aprendizagem em matemática, língua portuguesa e na produção escrita. Nós não nos restringimos ao processo de avaliação ao final dos ciclos, como acontece, por exemplo, no SAEB, apenas em determinadas séries. Nós avaliamos todos os estudantes periodicamente ao longo do ano, em todas as séries. Pode passar, por favor. Aí é um pouco dos indicadores que o município conseguiu galgar ao longo dos anos. Então, não são indicadores que surgem da noite para o dia, a gente está falando de 2 décadas, quase 2 décadas e meio, de princípios e trabalhos que estão tendo continuidade para que o município pudesse avançar. Pode passar, esses são os resultados de 1º ao 5º ano, esses de 6º ao 9º, pode passar. E eu encerro aqui trazendo algumas experiências mais recentes. A primeira delas é essa aí. A gente considera que é importante, e foi um avanço relevante, o desenvolvimento da BNCC, que é uma Base Nacional Curricular, mas a gente entende também que ela ainda não contemplava todas as expectativas que o município tinha de tentar elevar mais ainda o seu nível de qualidade educacional. Então, a gente passou a buscar algumas referências, inclusive em nível internacional. Então, países como Alemanha, Dinamarca, Inglaterra, que possuem sistemas educacionais e currículos escolares um pouco mais avançados, foram experiências de referência para Sobral reescrever novos currículos educacionais. Então, a gente, para além da BNCC, que é o documento oficial apresentado pelo governo brasileiro como referência para diretrizes curriculares, nós também construímos currículos complementares
dentro dessas expectativas. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, essa é outra experiência também, para finalizar, muito interessante, que nós sabemos que o Brasil tem um sistema educacional de avaliação da educação básica bastante robusto, né, que apesar dos retrocessos recentes, mas ao longo dos anos ele avançou de maneira significativa. Mas mesmo esse sistema educacional sendo robusto, ele tem uma série de limitações. Então, a partir de 2017, a convite da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o município de Sobral foi a primeira cidade no Brasil a ser convidada para realizar o PISA, que é uma avaliação internacional feita na educação básica, na área de matemática, língua portuguesa e ciências. O Brasil, infelizmente, nos últimos 20 anos, se configura entre os 4 piores sistemas educacionais da educação básica do mundo, né? Então, para nós é um grande desafio uma avaliação dessa referência. Mas nós fizemos em 2017, pode passar, por favor. Aqui é a síntese de alguns resultados, pode passar, que foi a identificação de alunos, boa parte dos estudantes de Sobral, pode passar, por favor, que estavam não só acima da média do Brasil, mas acima também de sistemas educacionais pertencentes à OCDE. Então, a gente conseguiu níveis de proficiência equivalentes ou superiores a alunos que estão em redes públicas como na própria Alemanha, na Itália, na França. O que é que isso nos demonstrou? Que não é a condição econômica da criança que limita ela ter um desenvolvimento cognitivo, ou seja, ter uma performance de aprendizagem, seja numa avaliação, ou seja, ao longo da vida escolar. E sim, a consistência e a qualidade da política pública. Pode encerrar, por favor? Bom, eu encerro aqui, então, com a minha última lâmina. Muito obrigado. Doutor Herbert, nossa, que palestra maestral, né? Foi, assim, uma viagem pelo sistema educacional dessa questão muito importante, voltada, né, inclusive para esses conhecimentos, desde as comparações mundiais, né, até hoje. Realmente, assim, sensacional, viu? Muito obrigada pelas suas palavras, mas eu não vou liberá-la. Eu sei que vocês estão ansiosos para a próxima mesa, nós vamos fazer um combinado. Eu passo aqui rapidamente uma breve pergunta para o Dr. Herbert, que inclusive, viu, não sei se o acompanhou, eu teve a possibilidade aí de alguém me passar as informações, mas tem muita gente elogiando o senhor também nos canais do YouTube, tá? As pessoas estão assistindo, me passaram aqui também zaps, né, WhatsApps, mensagens, e pediram para eu fazer uma pergunta especial para o senhor, tá? E tem uma que eu achei bem interessante, e se o senhor pudesse fazer ela em breves palavras, aí depois retoma a palavra para mim, eu faço o encerramento e passamos para a próxima mesa. Então, é o seguinte, doutor Herbert, perguntaram se o senhor tivesse agora uma lâmpada mágica, pudesse fazer um desejo voltado para a área da educação, porque ficaram apaixonados pela sua trajetória, né? Mencionaram, de acordo com a sua trajetória, né? De professor e de envolvido aí, inclusive com sistemas do MEC e tudo mais, e até o CDE e gestão internacional nessa área, né? Que desejo que o senhor colocaria para que conseguisse concretizar no menor curto espaço de tempo, né? No menor e curto espaço de tempo, bem como que desejo o senhor gostaria de deixar em termos de legado dentro aí da prefeitura, dentro do estado e dentro do país, e vamos dizer até em esfera mundial. Passo a palavra para o senhor. Bom, a gente sempre se prepara para uma pergunta muito difícil, mas não tão desafiadora. Bom, eu não vou falar de um desejo individual, porque eu acho que talvez não seria o objetivo principal de um debate, de um seminário como esse, que fala de gestão pública, mas talvez falando um pouco como gestor público, né? Que é a minha condição nesse momento, embora eu não seja, eu sou servidor público, sou professor da Universidade Federal do Ceará e estou há 8 anos como gestor público, e isso, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio para qualquer agente público. Mas eu acho que um desejo principal, olhando um pouco para a realidade do nosso país, e esse momento que a gente vive, primeiro,
que as crianças possam retornar com segurança às suas respectivas escolas, que a gente possa, e eu quero fechar aqui a minha palestra parafraseando um pouco a professora Cláudia Costin, que me antecedeu, que a gente possa dar mínimas condições, e o mínimo, no caso do campo educacional, tem que ser boas condições de infraestrutura, de formação continuada, de condições, desde a alimentação escolar. Não sei se vocês têm esse número, mas existem trabalhos, inclusive de programas de pós-graduação em educação no Brasil, que indicam que mais de 82% das crianças da rede pública no Brasil têm a principal refeição na escola, do ponto de vista nutricional. Então, nós estamos falando de milhões e milhões de brasileiros que estão abaixo dos 10 anos de idade e que, se não forem para a escola, não terão a sua principal refeição, do ponto de vista nutricional, garantida. Então, quando a gente fala de qualidade educacional, de expectativas de aprendizagem, de política de formação continuada, de política de alfabetização, a gente precisa também pensar um pouco nos outros desafios que influenciam esse processo. E eu acho que o meu maior desejo hoje, como cidadão, como professor, além de gestor público, é que, especialmente, os governos cumpram o que estão previstos como obrigação legal. E é muito simples a gente fazer essa consulta. Primeiro, cabe ao governo federal, pela matriz constitucional, garantir a liderança das políticas públicas educacionais. Não é impor questões de valores, não é discutir questões de natureza secundária, é preciso liderar o processo, além de garantir o financiamento, a indução de programas. Já os estados cabem prioritariamente o atendimento e a oferta no nível do ensino médio. É inaceitável que, no nosso país, nós ainda tenhamos redes públicas municipais e estaduais que disputam matrícula de aluno. Isso é algo completamente incompreensível. Nós vivemos num sistema onde Estado e município disputam o atendimento do serviço público. Mas não é disputa para ofertar o melhor. Muitas vezes é para ofertar um ensino de baixa qualidade. Então, o que é que prevê a Constituição? Que municípios e estados dialoguem para a oferta e para o atendimento de modalidades diferentes. E que o Estado induza e lidere localmente as políticas educacionais. É isso que acontece no estado do Ceará. Hoje nós temos, dos mais de 180 municípios, 100% que atendem e ofertam a educação pública municipal para a educação infantil e para o ensino fundamental 1, e é competência do Estado o ensino médio. Então, cada ente se especializa na sua política pública. E, por último, cabe aos municípios atender com qualidade a oferta da educação infantil e do ensino fundamental 1, dialogando com os estados, sem disputas políticas. E eu acho que nós, especialmente os cearenses que estão aqui nesse auditório, podem se orgulhar da experiência do PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, onde, há quase 20 anos, independente da bandeira político-partidária, no Ceará, todos os prefeitos sentam na mesa do governador, dialogam, assinam termos de compromisso com relação à sua política educacional e participam do maior programa de referência hoje no Brasil no campo educacional, que é o PAIC. Então, o meu desejo era que isso pudesse se disseminar e ser um ponto, um farol de referência também para o resto do nosso país. Que desejo maravilhoso, ou que desejos maravilhosos, né? É uma sequência estrutural aí que nos traz e nos relembra, né, os valores envolvidos na educação. O senhor trouxe aí, dentro da sua explanação e resposta a essa pergunta, um pouco da transparência, da equidade, até um pouquinho, se a gente pensar em termos, né, prestação de contas, por que não? Responsabilidade, né, da gestão pública, dentro de toda essa situação, esfera e incentivo, né, a que realmente a gente possa produzir, né, conteúdo e transformar pessoas no sistema educacional. Lembrando que, fazendo aqui um breve encerramento, e antes de encerrar, antes de falar minhas palavras finais, queria agradecer ao Comitê de Capacitação, capitaneado aí pelo Robson Loureiro e pela Cristiane Nardes,
Queria agradecer também ao Instituto de Governança, né, ao Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance, o IGCP, cujo presidente é o Dr. Marcelo Becker, né? Além disso, agradecer à própria Rede Governança, em nome e na pessoa do Dr. Petros, bem como em nome do embaixador da rede. Assim, agora eu vou fazer a conclusão para poder passar a palavra para a mesa da saúde. Mas educação é vida. Educação é a base. Educação é a estrutura. Educação é o passado, educação é o presente, educação é o futuro. Se queremos ter nações, não é uma nação, se queremos ter nações, se quisermos ter um mundo melhor, não é apenas um país, um estado, um município, mas sim, se quisermos ter um mundo melhor, precisamos estudar, nos dedicar e nos envolver para que este cenário da educação pós-pandemia seja transformado. Precisamos, sim, primar pelos resultados, superando todos esses desafios desses árduos anos, lembrando, sim, que a prosperidade é possível e a base, a estrutura de uma nação de sucesso é o seu conhecimento, é o seu legado, é a sua educação. Vou terminar com uma frase muito interessante que eu gosto do Senca. A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. E como eu comecei com uma frase dizendo que a educação é a vida. Muito obrigada a todos.